capítulo 5, né? Magnetostática. Né? Então seria olhar para a situação de condutores neutros, né? E corrente constante, basicamente do que trata o capítulo 5, de que trata a magnetostática. No capítulo 6, a gente vai ver campos magnéticos na matéria, né? Então, seria mais ou menos o equivalente do capítulo 4 agora para a eletrostática, né? Campos elétricos na matéria. Então, primeiramente, a gente vai tratar da magnetostática. Então, para a gente começar, basicamente tem que dizer, né? A gente está tratando de condutores neutros, né? Mas que por outro lado tem uma corrente constante, né? Passando pelo condutor. Mas por outro lado, se você tenta medir o condutor, né? Como se ele tivesse um excesso de carga, ele não tem um excesso de carga, ele é neutro. Então, você tem uma situação, de certa forma, estática, mas de cargas em movimento. Né? Mas no total, se você chegar com uma carga de prova, né, você vê que não tem campo elétrico ali. Né? Então, no final das contas, o condutor ele está neutro. E a gente viu, né, que no caso de Coulomb, né, a gente tinha as cargas, né, então a gente pode colocar aqui, a gente tinha uma série de cargas QIs, né, e se a gente coloca uma carga de prova, a gente tem uma série de forças, né, forças Is, né, de tal forma que a força elétrica, né, é a somatória dessas forças Is, onde as forças Is, basicamente para cargas pontuais, é dada por 1 sobre ε0, lei de Coulomb, né, QI vezes o Qzão, né, que é a carga de prova, dividido pelo R estilizado I, né, ao quadrado, na direção R estilizado I. Ou seja, força de Coulomb direcionada ao longo da linha que liga as duas cargas. Né? Isso basicamente é a força de Coulomb. Agora, o que acontece? Né? A pergunta é: o que acontece se temos cargas em movimento? Né? E, além disso, se tivermos cargas em movimento em um condutor? São duas perguntas, né? Então, um dos primeiros experimentos que aparece, né, as grandes contribuições foram feitas, por exemplo, por Jean-Marie Ampère, né, e outros também. A gente vai olhar em detalhes, né, Biot, Savart, entre outros. Mas um dos experimentos notórios é o seguinte: se você tem um fio, né, paralelo aqui, né, dois fios paralelos, e aí no final das contas você, né, faz esse fio continuar aqui, eu estou fazendo tracejado porque eu vou desenhar o efeito final, e ligo esse fio a uma bateria, né, mais e menos, para passar uma corrente constante, o que é observado que ao passar corrente por esses fios que são fios paralelos, eles na verdade sofrem uma repulsão, ou seja, aparece uma força de repulsão F sobre os fios. Bom, você poderia imaginar, né? Será que seria o efeito de cargas iguais, né, que estão passando no fio,
e se repelindo, né? Então, será que essa seria a explicação? Não, a resposta é não, né? Primeiro, porque o fio é neutro, né? Então, carga Q, se a gente colocar uma carga de prova Q aqui, né? Não tem força. Tem força sobre Q. Tá certo? Então, o fio é neutro, não seria o efeito de cargas se repelindo. E mais, né? O ponto B, e mais notório, é que, na verdade, se a gente pegar o nosso mesmo experimento, né? Aqui, bateria mais e menos, só que agora a gente faz o seguinte, né? Vamos colocar o fio, bom, pode ser em preto ainda. Se a gente faz o fio, né? E paralelo, né? Então a corrente está indo aqui, paralelo nesse trecho, né? Depois a gente liga, né? De uma forma por uma espira, né? Uma espiral, né? De tal maneira que a gente consegue colocar o outro fio paralelo aqui e a corrente vai na mesma direção, ou seja, no exemplo anterior, as correntes nesses dois trechos aqui, elas eram uma, né, contrária à outra, elas estavam correndo em direções contrárias, tá? Enquanto que aqui elas estão correndo nessa configuração na mesma direção. E aí o efeito é de uma força atrativa, né? Então, para a gente continuar aqui, chega nesse ponto aqui, chega nesse ponto, a gente pode vir novamente e ligar na nossa bateria, ou seja, a corrente continua, chega aqui, a corrente saiu daqui, andou por esse circuito. O importante é que a parte reta do fio faz esse sentido de serem correntes paralelas ou, no caso anterior, antiparalelas. E aí os fios são atraídos. Então, se os fios são atraídos, não tem como você explicar por cargas de mesmo sinal, né? Então, o efeito é devido a uma força de natureza, né? Vou colocar esse natureza, né, entre parênteses, porque tudo é eletromagnética no final das contas, mas de natureza ou tipo, né, diferente da eletrostática. Então é diferente daquela que é descrita pela lei de Coulomb. E a gente vai ver um pouco mais adiante, mas a gente pode adiantar que no final das contas o Jean-Marie Ampère e outros fazem grandes contribuições onde eles conseguem perceber e demonstrar que, na verdade, a corrente, né, cargas andando, né, num fio, e a gente vai chamar aqui de uma corrente I1, né, essa corrente, né, elétrica, né, I1 é igual a corrente elétrica, que nada mais é do que carga, delta carga por delta tempo, cargas por unidade de tempo, né, em movimento, elas vão gerar um campo circular com módulo bem específico, né, e sentido desse campo muito específico, que é dado, né, então o sentido deste campo de força dado, campo
não vamos colocar campo de força, né? Campo que a gente já vai chamar magnético, né? Que tem uma natureza eletromagnética, né? No final das contas, é devido a cargas em movimento, né? Mas é um campo que se comporta, né? Ele é gerado dessa maneira, ele tem esse sentido, né? Essa especificidade, e esse campo, né? O sentido do campo é dado, o sentido deste campo é dado pela regra da mão direita. E essa regra da mão direita aqui, porque a gente vai poder ter várias regras da mão direita, é aquela no sentido onde você coloca o seu polegar na direção da corrente e os outros 4 dedos da sua mão direita, eles vão apontar na direção que rotaciona em torno do seu polegar, portanto, rotaciona em torno do fio. Ou seja, você vai perceber o sentido de rotação. Neste caso aqui, a gente poderia dizer, olhando para o fio a partir de cima, ou seja, a corrente saindo do papel. Se a gente olhar a corrente saindo do papel, o campo rotaciona no sentido anti-horário. É isso que a regra da mão direita vai te estar dando. E o mais interessante e importante é que se esse fio que tem uma corrente I1 aqui estiver com corrente correndo paralela a um outro fio que corre uma outra corrente I2, na verdade, né, e eu disser que o campo, portanto, está entrando aqui na folha, né, porque o campo gerado pela regra da mão direita, ele entra aqui na folha, né, em todos os pontos, né, com diferentes magnitudes, e sai aqui, né, ele sai aqui desse lado da folha, ele sai da folha, então do lado de lá ele está entrando na folha, né? A força que vai aparecer é uma força que a gente vai chamar de força magnética, e essa força magnética ela é perpendicular à direção dessa corrente e perpendicular ao campo. Ou seja, ela também pode ser dado pela regra da mão direita 2, né? Ou dos 3 dedos, né? Onde você tem que colocar o sentido da corrente, agora você coloca na direção do seu dedo indicador. O campo vai estar sendo dado na direção do seu dedo médio, né? E a força vai estar sendo dada, apontada pelo seu polegar. Então, usando essa regrinha mnemônica, né, onde você constrói com esses 3 dedos como se fosse um sistema de eixos perpendiculares, né? O seu dedo indicador, o seu dedo médio e o seu polegar, nesta ordem, né? A corrente dada pelo seu dedo indicador, o dedo médio apontando para dentro do papel, né? Portanto, você vê que o seu polegar, se você usar aí na sua tela, o seu polegar está apontando aí para a esquerda, né? Essa força é a força que a gente colocou no desenho ali. E a gente vai conseguir demonstrar mais para frente e desenvolver um pouco mais essa força. Ela é a força de Lorentz, tá? Que vai ter implicações inúmeras, tá? E essa força de Lorentz, ou força magnética, é dada por Q, V
vetor B, tá? Então esse é o campo vetorial dessa força. Vê que é uma força do tipo vetorial. A força completa, a força sobre uma carga completa, pode ser dada, né, do tipo de natureza eletromagnética, elétrica e magnética, EM, ela é dada por Q, o E, campo elétrico, isso a gente já viu no capítulo 1, no capítulo 2, né? E agora a gente vai complementar com esse termo de Lorentz, que vai ser V vetor B, tá? Que todo mundo já conhece. Tá? Então, com isso, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo ultra simples, que é o do 5.1, caiu já em Física 3 e tudo mais, que é o movimento ciclotron. Né? No caso do movimento ciclotron, a gente pode imaginar o seguinte, um sistema de eixos coordenados, x, y e o z saindo aqui do papel, né? Então, dado pela regra também da mão direita aqui, onde o X ele deita em cima do Y, então, portanto, o seu polegar está apontando na direção Z, né? Está correto aqui o nosso sistema de cálculo, né? Para fazer o produto vetorial e o que quer que seja. Se eu tiver uma carguinha aqui, uma carga Q, tá? Aqui, com uma velocidade V, tá? Uma velocidade V nessa direção, a gente vai notar que a força, né? A força magnética que vai aparecer vai ser essa daqui, vai ser F, né? Magnética, né? Onde, eu esqueci de dizer, o nosso B, o nosso campo, está em toda a região de espaço e ele é dado por B na direção Z, né? Só que apontando para baixo, entrando aí na página, né? Na direção menos Z, portanto. Então o campo estaria entrando aqui no papel, né? Nosso campo tá por tudo aqui entrando no papel, tá? Então, se você de novo colocar a sua regrinha, ó, dedo indicador na direção da velocidade, dedo médio na direção do campo, está apontando para baixo, força está para a direita. Eu estou considerando uma carga Q positiva. Obviamente, se fosse um elétron, né, ele estaria apontando para fora com essa consideração de sinal. Tá? Se a gente faz a conta, ó, a força magnética vai ser do tipo carga, velocidade B, isso daqui vai dar, portanto, QVB, né? Na direção, no caso aí, né, menos, né, X, tá? Na direção menos X, né? Mas eu percebo, né, que conforme eu puxo ele para dentro, eu gero uma componente de velocidade na direção para dentro. Então, a minha velocidade ela vai mudar de direção. Percebe? Ela mudou de direção. E aí, se eu faço de novo a continha, eu vejo que ela sempre vai apontar para dentro, ou seja, para a direção do eixo Z. Ou seja, no final das contas, a gente consegue perceber que o movimento que essa carga vai fazer vai ser um movimento circular. Ou seja, de forma mais geral, a força magnética, na verdade, vai ser QV, né, B, né, na direção radial e para dentro, né, na direção para dentro, né. E aí a gente vê, né, que a nossa massa vezes aceleração tem que ser igual à força magnética, né? Portanto, a massa vezes a aceleração igual a menos QVB
na direção radial, mas se o movimento é um movimento circular, eu sei que a minha aceleração é a velocidade ao quadrado dividido por r, apontando na direção radial para dentro, força centrípeta, né? Isso daqui é menos que VB vezes R, portanto, cancela os sinais, né? E eu posso simplesmente perceber que vou cortar um V aqui com esse V aqui, né? Vai dar QB, desculpe, igual a M V sobre R, o raio que ele está fazendo aí, no caso, se a gente já sabe que é um movimento circular, vai ser R'ão, né? O raio do círculo, né? Portanto, o raio desse círculo vai ser MV QB, que todo mundo lembra lá do ensino médio e tudo mais, física 1, física 3, MV 1 kb, né? Que era a regra mnemônica para lembrar disso, né? É o raio do movimento cicloton, né? Faz um movimento circular. Obviamente, se existir uma componente da velocidade fora do plano XY, então o movimento será uma hélice. Mas percebe que se tiver um movimento na direção do campo, o produto da velocidade na direção Z pelo campo, na força de Lorentz, vai dar zero, né? Porque é um produto vetorial. Então, velocidade ao longo do campo vetorial não gera movimento, não gera força, desculpe. Portanto, o movimento ele não vai sofrer força nenhuma ao longo da direção Z. Por isso que vai ser um movimento circular no plano XY e um movimento constante na direção Z. Ou seja, vai dar uma hélice. Tá? Isso eu nem vou escrever, só comentei, bom, podemos escrever, né? Ó, se existir uma componente, uma componente em VZ, vírgula, F magnética na direção Z é igual a zero, né? Por causa do produto vetorial, né? E aí, ó, o que a gente tem, né? Por causa, então vamos colocar aqui, ó, F magnético é igual a Q VZ na direção Z, produto vetorial com B, né, na direção Z, que é igual a zero, tá? Então, o movimento será helicoidal. Será um movimento de uma hélice, tá? Para a partícula. A gente pode criar um outro caso, que é um movimento um pouco mais complicado, quando os campos, né, eles já estão em direções um pouquinho mais privilegiadas. Então a gente vai ter a situação, desse caso, de movimento cicloide. Tá? Vamos pegar um movimento onde a gente cria um movimento de uma cicloide. Nesse caso, o que o exercício propõe? Acho que não lembro se é o exercício ou um exemplo do livro. Mas, de qualquer forma, isso também está resolvido. Foi resolvido lá em F315, se vocês lembrarem, né? Mecânica Geral 1, dependendo com quem você fez, vocês resolveram um problema idêntico, tá? A gente vai resolver ele de novo aqui, tá? Então, estes daqui são os eixos coordenados. A gente vai dizer o seguinte, que vai ter um campo elétrico E, tá? Na direção Z. Tá? A gente vai dizer que a partícula parte da origem e ela tem velocidade V0, né, igual a zero, ou seja, né, né, em 0,0,0 nessa posição R, 0 igual a isso, tá? Lá na origem. Tá? E aí a gente vai conseguir demonstrar, vocês vão conseguir ver, que o movimento da partícula
será um movimento desse tipo. Será uma cicloide. Tá? Fará esse movimento. Por quê? Porque a gente tem um campo B que, nesse caso, está apontando na direção de X. Tá? Então, a gente tem as nossas condições do problema que, em T, né, a gente vai ter 0, posição dele é 0, depois é Y de T, Z de T. Vocês vão ver que a gente não vai ter nenhuma função, nenhuma velocidade, né, que permita alterar a velocidade da partícula ao longo do X. Então ela não se move na direção X quando a gente coloca o campo dessa maneira. Tá? E como ela tinha velocidade inicial 0, né, e não tem como acelerar ele na direção do eixo X, ou seja, na mesma direção que está o campo magnético, tá certo? E aí, a nossa velocidade, nesse caso, seguindo a expressão que está em cima, vai ser 0 y ponto z ponto. A gente não conhece nem x ponto, nem y ponto, nem z ponto, muito menos y de t e z de t, que é o que a gente quer determinar, mas a gente conhece as forças. Então a gente pode, primeiramente, calcular quanto que vale o v vetor b, que depois a gente multiplica pela carga, né? É uma carga Q aqui, vamos colocar já aqui. A hora que a gente multiplicar pela carga, a gente vai conseguir encontrar a força de Lorentz. Depois a gente ainda multiplica pelo campo elétrico e a gente consegue determinar, somando daí as duas componentes, a força total. Tá? Então isso daqui é a velocidade e o campo. Então o campo era um B na direção X e 0 na direção Y e Z. Se você fizer esse determinante, você vai encontrar o produto V vetor B, que vai dar BZ ponto na direção Y, menos BY ponto na direção Z. Percebe? Não tem nenhuma componente na direção X. E agora, se eu somar a força, eu vou ver que é Q, E mais V vetor B. Né? O V vetor B a gente fez, o Q está fácil. Então dá Q que multiplica E, que está na direção Z, mais B, Z ponto na direção Y, menos B, Y ponto na direção Z. Essa é essa força. E isso daqui, né, tem que ser igual, né, a M, né, a força tem que ser igual a massa vezes a aceleração, que é y2 pontos na direção y, mais z 2 pontos na direção z, mais 0 na direção x, tá? Só para completeza aqui, ó. Não tem força nenhuma na direção x, não tinha velocidade nenhuma inicial, então ele vai ficar na origem em x, certo? Ou seja, na origem em x, vai ficar no plano YZ. O movimento vai ser restrito ao plano YZ, e com x igual a 0 o tempo todo. Tá? Fica bem claro aí as nossas equações de movimento, que já estão escritas. Tá? Só que eu vou escrever essas equações de movimento de uma forma como sendo um sistema de equações, né? Então, na direção y eu tenho essas equações, essa equação, na direção z eu tenho esta equação. E você percebe que eu já misturei velocidade na direção z com aceleração na direção y e velocidade na direção y com aceleração na direção z. Ou seja, esse daqui é um sistema de equações diferenciais de segunda ordem, como a gente sabe lá do curso de mecânica, só que acoplado, né? Com duas direções, em duas direções.
E eu posso fazer uma quantidade que é QB sobre M, que aparece o tempo todo aí, e vou chamar de W, né? Desculpe, de ômega. A gente vai ver que vai ser uma frequência, né, de movimento. E aí eu posso reescrever as minhas equações, né, como sendo isso, ó, ômega Z ponto, né, e Z 2 pontos igual a ômega E sobre B menos Y ponto. Tá? Essas são as equações de movimento para a gente resolver. Eu posso resolver, né? Para resolver, eu substituo a segunda na primeira, né? Então, essa daqui eu faço isso, né? Ou eu posso diferenciar, na verdade, né? Melhor diferenciar, mais simples. Então, vamos diferenciar a primeira. Vai dar y 3 pontos igual a ômega z 2 pontos. Então, diferenciei com relação ao tempo. E aí sim, como eu tenho z 2 pontos, eu posso substituir na segunda. Então vai dar aqui y 3 pontos sobre ômega, né? É igual a z 2 pontos, é igual então a ômega e sobre b menos y ponto. Percebe que agora eu tenho uma equação diferencial que no final das contas, de terceira ordem, mas não mais acoplada. Já desacoplou. Eu só tenho coordenadas y em questão. Então, se eu reescrever, vai dar y 3 pontos, né, mais ômega ao quadrado y ponto é igual a ômega 2 e sobre b. Tá? Isso daqui é uma equação diferencial não homogênea, né? Ou seja, tem um termo, é como se fosse um oscilador, mas tem um termo aqui acoplado, né, forçando ela, que é o ômega quadrado e sobre b. Né? Seria um termo que está forçando. Então a gente pode aplicar o método de Euler, acho que todo mundo lembra, né? Aplicando Euler. Né? O método de Euler, né? Para a equação homogênea, eu chuto, né, que a solução y é da forma do tipo E elevado a pt, tá certo? Jogo lá dentro da equação diferencial, vai dar, o p vai cair 3 vezes, então vai dar p ao cubo, né? Mais ômega ao quadrado p, que multiplica E elevado a pt, isso daqui é igual a zero, né? Para a homogênea. Para a homogênea, né? Para a parte homogênea da equação. Ou seja, o único jeito disso daqui ser zero é que isso seja zero, e isso implica que P é igual a zero e P é igual a mais ou menos I ômega. Tá? São as soluções possíveis para minha homogênea. Então, a parte y da homogênea de T vai ser A1, né, cosseno de ômega t, né, como a gente tem esse complexo, a gente sabe que a gente pode chutar soluções do tipo seno e cosseno. Então, A ômega t, A1 cosseno de ômega t, mais A2 seno de ômega t, a gente já fez isso em aula anteriores, mais a terceira, né, que é A3, né, é elevado a 0t, né, é elevado a pt, é elevado a zero, né, então é uma constante, mais uma constante, tá? E aí, ó, eu faço que a solução particular, né, é do tipo yp é igual a ct, né? Porque se eu chutar ct mais uma constante, né,
E já tem uma constante aqui, né? Isso daqui é constante. Então, se eu chutar a particular como sendo constante, também pode ser a própria A3, né? A constante. Então, eu nem preciso chutar. Mas eu preciso chutar uma solução do tipo reta, né? Que tem um coeficiente linear em tempo. Por quê? Porque daí eu faço diferencial 3 vezes, vai dar 0, e diferencial uma vez, né? Vai dar igual a constante. Vai dar o C. Portanto, né, se eu voltar isso daí lá na equação, em azul, ó, vai dar 0, ômega quadrado vezes C. Então vai dar ômega quadrado vezes C igual, o que era? Igual a solução particular, né? Ômega quadrado E sobre B. Ou seja, eu concluo com isso que o meu C, ele é, na verdade, né, E sobre B. Exatamente. Ou seja, a solução y de t da minha equação vai ser do tipo A1 cosseno de ômega t mais A2 seno de ômega t, vamos colocar assim, né? Mais E sobre B, né? T, que é a solução particular que a gente acabou de encontrar, mais a terceira parte da solução, né? Da homogênea, que era o próprio A3, que era aquela constante. Tá? Claríssimo para todo mundo ou pessoal com dúvidas aí? Chance da gente parar. É problema que vocês já resolveram, né? Mas chance da gente parar e olhar a solução. E como a gente sabe, ó, que Z dois pontos é igual a menos ômega Y dois pontos, né? E, portanto, Z três pontos é igual a menos ômega quadrado, né? Z ponto também. Isso nos leva que Z três pontos mais ômega quadrado Z ponto é igual a zero, né? A gente também tem uma solução idêntica à homogênea, ou seja, anterior, nem preciso fazer o conta, né? Porque essa equação é idêntica a essa equação, a parte homogênea dela, né? Homogênea. Tá? Então é idêntica a parte homogênea. Então o que a gente tinha como solução para o y, a gente também vai ter solução para o z. Só que eu vou colocar outros coeficientes, né? Cosseno de ômega t mais b2 seno de ômega t mais um b3, mais uma constante. Só não tem aquela parte que é linear em tempo, né? Por quê? Porque a gente não tem uma parte forçada ali, tá? E aí a gente pode aplicar, né? A gente pode aplicar, aplicando, né? Y2 pontos igual a ômega z ponto, ou seja, diferencia as soluções e iguala, vai dar menos A1 ômega ao quadrado cosseno de ômega t, menos ômega 2, ômega quadrado A2 seno de ômega t, igual a menos B1 ômega quadrado seno de ômega t, mais B2 ômega quadrado cosseno de ômega t. E aí eu igualo essas quantidades, e para isso ser igual, vai ter que ter A2 igual a B1 e B2 igual a menos A1. Certo? Não tem outra saída, senão não tem solução. Portanto, ó, a gente já reduz. Y de t é A1 cosseno de ômega t, mais A2 seno de ômega t, mais E sobre BT, mais A3, tá? Só que agora os B's a gente já conseguiu substituir por coisas iguais aí, ó. A2 cosseno de ômega t, menos A1 seno de ômega t. E o B3 ainda a gente não sabe, tá?
Mas agora eu posso aplicar as condições de contorno. Ó. Condições de contorno do problema. Que era o quê? Y de 0, né? De t igual a 0, z de t igual a 0, estava em 0. E as velocidades, no instante 0, também a gente conhecia. Também era 0. Tá? Substitui aí, ó. Substitui, você vai ter que 0 é igual a 1 mais A3, levando que A1 é igual a menos A3. E da velocidade, você vai ter que 0 é igual a A2 mais B3, levando a A2 igual a menos B3. Você chega a esse resultado. Desculpe, para as posições. Para as posições. Para as posições. Né? Para y ponto e z ponto para t igual a 0, a gente vai ter 0 igual a menos A1 ômega, né? Seno de ômega 0, isso daqui vai dar 0, mais ômega A2 cosseno de ômega 0, né? Isso daqui vai dar 1, mais E sobre B. Então, isso nos leva a concluir que A2 é igual a menos E sobre ômega B. Olha, beleza. Do próximo, né? A equação para o Z. Menos ômega A2, seno de ômega 0, né? A gente vai ver que dá 0, menos A1 ômega cosseno, né? Fiz a derivada, mas substituindo o tempo igual a 0, isso daqui vai dar 1, né? E isso nos leva a concluir que A1 é 0. Tem que ser 0. Portanto, eu já conheço todos os A's e B's. E aí eu tenho que y de t, ó, é menos E sobre ômega B, seno de ômega t, mais E sobre bt. Tá vendo? E o z de t é menos E sobre ômega B, cosseno de ômega t, mais E sobre B. Mais E sobre B ômega. Desculpe. Tá? Ou, né, eu posso reescrever como sendo y de t igual a E sobre ômega B, ômega t menos seno de ômega t, e o z de t igual a mesma coisa, ó, E sobre ômega B, só que aqui, ó, 1 menos cosseno de ômega t. Tá? E aí, se você lembrar, fazendo R igual a E sobre ômega B, e elevando ao quadrado, vai dar y menos R ômega t ao quadrado mais z menos R ao quadrado. Isso daqui é R quadrado, seno ao quadrado de ômega t, mais cosseno ao quadrado de ômega t, se eu levar os dois ao quadrado. Tá? Eu vejo que isso daqui é 1, né? E isso daqui, ó, que eu acabei de desenhar aqui, ó, é um círculo de raio R, né? Centrado em 0,R ômega t, R, movendo-se com velocidade constante na direção Y. Então, o que ele faz? Ele faz esse círculo, quando ele chega lá embaixo, ele zerou, aí ele começa a tentar fazer o círculo de novo, e zera, daí ele começa a tentar fazer o círculo de novo, tá certo? Porque ele vai zerando a velocidade, né? A velocidade Y ela vai, a velocidade Y, não, desculpe, a componente da velocidade na direção Z, ela vai subindo, chega no máximo, inverte e chega a 0 exatamente sobre o eixo. Ou seja, exatamente isso que a gente tem aqui, ó. Exatamente esse desenho. Ficou claro, pessoal? Assim, é claro, a gente fez rapidinho, é um problema que já foi resolvido em mecânica, mas eu acho que para resolver pelo menos uma vez
um problema um pouquinho mais complicado de força de Lorentz é fundamental nesse curso, para a gente perceber que o movimento, quando você aplica campos magnéticos, né, e pior, associa com campos elétricos, ele começa a fazer movimentos circulares, né, ter movimentos que eu diria não triviais, né? Então você pode ter uma helicoidal, você pode ter um movimento puramente circular, você pode ter um movimento tipo esse daqui, né, que é um movimento de cicloide, né? E você pode ter coisas mais complicadas, dependendo da direção que você colocar os seus campos. Percebe que aqui a gente colocou os campos em direções, nesses dois exemplos, em direções bastante privilegiadas. Tá bom? Depois vocês fazem com um pouco mais de detalhe para ver que vocês chegam na mesma conclusão. Mas conseguiu acompanhar, pessoal? Como que tá aí? Alguém abre o microfone e comenta, diz que está totalmente perdido. Não estou ouvindo nada aqui. Não sei se meu microfone não está funcionando, mas... Ou então digita aí no site. Vocês estão aí ainda, pessoal? Ou desistiram da aula? O pessoal parece que está aqui ainda. Vai rever as notas. Muito bem, Donizete. Eu acho que no final das contas tem que ser isso mesmo. Não tem muita saída. Tá? Mas assim, é um problema que a gente já resolveu, vocês já resolveram em mecânica, tá? Tem um pouquinho de matemática, sim, né? Mas é possível resolver, tá? Vamos ver para um ponto conceitual. Estamos aqui, mas é só rever que dá para acompanhar. Devagar a gente vai conseguir. Muito bom, perfeito, pessoal. Tem um detalhe importante que a gente precisa não esquecer, é que o campo, a força magnética, ela é capaz de mudar a trajetória da partícula, mas ela não é capaz de realizar trabalho sobre a partícula. Significa o quê? Ela não é possível, ela não consegue acelerar a partícula. No sentido de... Ela acelera no sentido que ela muda, ela aplica uma força e muda a direção da partícula, mas ela não consegue aumentar a velocidade, nesse sentido, aumentar a velocidade da partícula, ou seja, ela não é capaz de realizar trabalho. Então, vamos colocar aqui bem claro que força magnética não realiza trabalho. Pessoal, isso é questão de prova, tá? Isso é questão de prova, isso é questão que você tem que ter em mente, isso é coisa importante. Você tem que guardar para a vida, tá? Então, vamos fazer uma demonstraçãozinha mais matemática e depois a gente olha do ponto de vista mais conceitual e mais rápido, né? Então, imagina que você tem uma partícula V, né, deslocando-se, né, no espaço e andou uma distância dl. Né? Eu posso definir a velocidade como sendo o quanto que ela desloca, o dl, dividido pelo, né, diferenciado no tempo, dt. Tá? Isso é a velocidade da partícula. E eu também posso definir que o trabalho, né, de uma força é essa quantidade, FDL. Então, se for uma força magnética, eu vou ter que definir da mesma maneira, né? Força magnética, produto escalar com dl, deveria dar um dw. Agora, a gente sabe que a força magnética, né, a força de Lorentz, é QV
vetor B. Tá? Portanto, pela nossa definição, o dW deveria ser o quê? O Q, V vetor B, né? Eu tenho que fazer agora o produto escalar com o V, né? E aí, vezes o dt. Porque essa quantidade V dt é exatamente o meu dl. Tá? O meu dl. Agora, nota o seguinte. Se eu chamar isso daqui de B, né? De um Bzinho, né? Isso daqui de um C, e isso daqui de um A, né? De um A. E eu lembrar, né? Lembrar que A, produto escalar, produto triplo, né? Vetor, o produto misto, né? Vetor, produto escalar com B vetor C é a mesma coisa que B vezes o C vetor A, que é a mesma coisa que o C vezes A vetor B, né? E, portanto, nessa lógica, a gente vai ter V que multiplica V vetor B, né? Que comuta, esse V que está aqui eu posso colocar aqui na frente, né? E aí eu posso usar a minha regrinha, né? E mudar o B lá para a primeira, a última, né? O último termo vem aqui no primeiro, portanto, esse segundo vai para o último e o que estava fora vem para o segundo dentro do parênteses. Então vai dar V vetor B, V vetor V. Tá? Vamos fazer bonitinho. Vai dar V, produto vetorial com V, que é zero. Que é zero. Ou seja, eu concluo que dW é igual a zero. Percebe? dW dá zero. E isso é óbvio, né? É para ser óbvio. Por quê? Porque V vetor B, que vai dar a força magnética, isso daqui é um vetor D, que é sempre perpendicular ao vetor V, né? Porque o produto vetorial gera um vetor que é perpendicular aos vetores do produto vetorial. Ou seja, o vetor gerado pelo produto vetorial, que seria o vetor força, ele é perpendicular à velocidade, que é a direção do movimento. Então, a força sempre vai estar perpendicular ao movimento. Ou seja, o trabalho, que é força escalar comprimento, deslocamento, né, dl, do movimento, sempre vai dar um produto escalar igual a zero. Então, de fato, o campo magnético pode acelerar a partícula no sentido de mudar o V vetor, né? Mas, né, a direção, né? A direção. Mas não o módulo de V. Ou seja, módulo de V é igual a rapidez, né? Ou speed em inglês, né? Ou speed, né? Então, em inglês, eles de certa forma eles usam de forma mais correta, né? Quando eles falam velocity, eles estão se referindo a priori ao vetor velocidade. E quando eles falam speed, eles estão se referindo ao módulo da velocidade, né? Aquela taxa de mudança de unidade de comprimento por tempo, né? Ou velocidade, né?
Então é aquilo que o seu velocímetro mede. Seu velocímetro mede a rapidez, né? Ele não deveria se chamar velocímetro, ele deveria se chamar rapidezímetro ou alguma coisa do gênero, né? Speedômetro em inglês, né? Anglicanismo aí seria um speedômetro, né? Mas não velocidade. Quem te dá a velocidade eventualmente seria o seu GPS, onde ele marca a rapidez, o módulo e também a direção para onde você está navegando, para onde você está indo. Então isso é importante, né? A gente perceber que nunca, né, o campo magnético é capaz de gerar trabalho. E isso vai gerar resultados interessantes e, de certa maneira, até intrigantes daqui a muito pouco tempo no nosso desenvolvimento da nossa aula. Tá bom? Bom, vamos mudar um pouquinho de tópico, vamos falar sobre corrente elétrica. Porque ela é necessária para nossas definições de campo e tudo mais, né? A corrente elétrica, a gente sabe que é carga por unidade de tempo, tá? Tipicamente a gente diz que 1 ampere, em homenagem a Jean-Marie Ampère, é 1 coulomb por segundo, tá? E o sinal da corrente, né? O sinal da corrente é uma convenção que vem da época de Benjamin Franklin. Tá? O americano inventor lá, Benjamin Franklin. Tá? O que o Benjamin Franklin colocou é que a corrente, né, que é dada, é I. E essa direção é a direção da corrente. De fato, a gente sabe que os elétrons, né, eles na verdade, eles estão se movendo na direção, né, contrária, tá? Os elétrons, eles na verdade estão movendo-se na direção contrária. Só que a gente vai ver que sem perda, né, considerar a convenção de Franklin ou o sentido do portador não afeta ou não perde generalidade, né? Tampouco, né, ele é menos digamos assim, rigoroso, né? A gente não perde rigor e nem generalidade e não altera o nosso resultado. Isso vai ser fácil de perceber, porque, por exemplo, a hora que a gente estiver gerando um campo, né, considerando o sentido convencional, se a gente considerar o sentido da corrente na outra direção, o campo muda de direção e aí a gente considera também o sentido da corrente não convencional no fio, e a gente vai ver que os fios estariam sendo atraídos ou repelidos da mesma forma lá no início da nossa aula. Então, se você considerar a corrente de elétrons, ou considerar que, na verdade, a corrente convencionalizada é o que você vai usar, ao invés do portador realmente correto, que seriam os elétrons, que está indo na direção contrária da sua corrente convencionalizada, não gera nenhum problema. Tá? O que você não pode misturar, né? Considerar elétrons que estão se movimentando e definir o seu campo a partir de uma corrente convencionalizada. Aí você vai gerar problemas.
Tá? Isso só vai ter uma observação, né? Só tem um caso, né, importante aqui para prestar atenção, é o problema 5.39, que é no caso do efeito Hall. No caso do efeito Hall, né, aí você tem que considerar especificamente o sinal de cada portador que está se movendo. Então você tem um campo, você fala, o campo está nessa direção. E aí você tem que olhar realmente quem está se movendo. Se são portadores positivos de carga ou se são portadores negativos, elétrons. Né? E aí vai fazer uma diferença. Porque isso vai te dar corrente em duas direções diferentes, e aí isso vai estabelecer para você uma diferença de potencial, né, que é essa diferença Hall, vai aparecer uma corrente Hall, né, que vai ser muito importante. E o efeito Hall, tá, ele é algo bastante importante. Tá? Por exemplo, o seu celular, para saber a direção, quando você movimenta ele de certa forma ele usa, né? Ele não tem um giroscópio lá dentro para determinar a direção. O que ele usa de fato é efeito Hall, tá? Pra quando você muda uma direção, você consegue saber para que direção você está apontando o seu celular, e ele é bastante preciso é um sensor bastante preciso para determinar a direção das coisas. E com isso você consegue usar o efeito Hall por uma série de sensores, de detetores que você usa em carro, em uma série de coisas que você precisa saber a direção e o movimento. O efeito Hall ele acaba sendo utilizado em sensores, né, que estão miniaturizados aí dentro dos dispositivos, dentro dos aparelhos. Tá? Muito bom. Então, comentado isso, vamos olhar o que acontece quando a gente coloca uma corrente, né? E agora a gente está definindo, né, um DL, um comprimento DL, num fio. Tá? Num fio. E a gente vai dizer que nesse fio tem uma densidade de cargas. De novo, não estou preocupado com a carga, se ela é negativa ou se ela é positiva. Eu não estou preocupado se são. Estou dizendo que é lambda positivo, né? E vou tomar um pedaço desse fio com comprimento DL orientado para a direita. Então, o comprimento também, de certa forma, está dizendo para mim a direção para onde essa quantidade de cargas está se movimentando. E como eu peguei num certo pedaço e ali eu tenho uma certa densidade, eu vou ter o quê? Eu vou poder dizer que a corrente vai ser lambda vezes o módulo da velocidade que essas cargas andam. Né? Ou essa densidade de cargas ali. Por quê? Porque eu posso dizer que corrente é igual a dQ a dt, como a gente viu, carga por unidade de tempo, e mais, eu posso dizer que corrente quanto que é carga? É lambda vezes o dl, né? Em módulo. Né? Em módulo. Né? Aqui eu tenho um dl vetor, em módulo. Se eu dividir isso daqui pelo tempo, né, eu tenho dq a dt de novo. Então eu tenho a corrente. Portanto, eu vou ter lambda, né? E quanto que é dl a dt? dl a dt é v, ou seja, é o módulo de v. Então, para todos os efeitos, eu vou poder dizer também, já que eu sei para onde as minhas cargas estão indo, né? Com uma certa velocidade, né? E isso define a direção de movimento dessas cargas, eu vou dizer que a minha corrente vai ser um lambda vezes o V, né? Então, de certa forma, eu vou poder dizer
que a minha corrente eu posso considerar para os meus propósitos um vetor. Então percebe que é a mesma coisa que eu disser que eu estou tomando dq a dt. De novo, para os meus propósitos. Porque nota, carga é uma quantidade escalar. Tá certo? Corrente, que é escalar por tempo, que é um escalar, não tem direção, carga não tem direção, né? Nem sentido. Não é um vetor. Corrente não é para ser um vetor também. Tá certo? Mas a gente está tomando ela como se fosse um vetor na direção de movimento das cargas, porque vai ser útil para os nossos propósitos, para as nossas contas. Né? Eu posso fazer contas considerando a corrente como se fosse um vetor. E depois a densidade de corrente e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, eu posso encontrar a força sobre um fio. Né? A força sobre um fio, aquela lá no início da aula, que o nosso amigo lá nos experimentos do Ampère, né? O que a gente tem? Eu posso calcular o quê? V, vetor B, né? Vezes a quantidade de carga, dq. Então, digamos que eu tenho uma quantidade de carga dq naquele fio, só que essas quantidades de carga dq, elas estão em movimento, com velocidade v. Vetor B me dá a força de Lorentz. Ou seja, eu posso dizer que é v vetor B, e o dq eu vou dizer que é lambda dl. Tá certo? Deixa eu só colocar um. É lambda dl. Portanto, a minha força magnética vai ser o quê? Se eu colocar o lambda junto com o v ali e usar a minha definição do tipo vetorial, eu vou ter I vetor B vezes dl. Tá? Ou seja, eu posso integrar ao longo do fio, do comprimento do fio, eu tenho a corrente que está passando, que é constante, tipicamente constante, mas está numa certa direção, que faz uma direção, porque o fio faz uma direção, com o campo, e integro ao longo de todo o fio que está sentindo aquele campo e consigo calcular a força total que está sobre o fio, naquele exemplo do início da aula. Ou eu poderia fazer da seguinte forma, né? Que a força magnética, na verdade, é a corrente, que não é de forma nenhuma uma quantidade direcionada, mas eu vou colocar o meu dl ao longo do movimento das cargas. Tá? Eu posso colocar o dl ao longo do fio, né? Mas eu posso ir num sentido para frente ou para trás. Né? Eu vou dizer que ele está ao longo da direção da corrente. Produto vetorial B. O resultado vai ser idêntico. Né? Esse resultado ou esse resultado, ele não é diferente, ele é idêntico, sem perda de generalidade. Com a diferença que agora você chama uma quantidade que é vetor de deslocamento, que é um vetor, o vetor campo magnético, que é um vetor, e a corrente fica como um escalar. Né? Então, de certa forma, se a gente tivesse que escrever de uma forma bastante rigorosa, a gente preferia a segunda forma. Mas não é raro a gente acabar usando, de uma maneira ou de outra, também a primeira forma. Tá? A gente tem um pequeno exercício que é bastante interessante e ele vai ser bastante útil para a gente explicar um próximo conceito, que é o seguinte. Vamos colocar aqui um sistema de coordenadas. Percebe que em eletromagnetismo, e agora em especial, que realmente as direções são extremamente importantes, estabelecer as direções, os eixos corretamente, é extremamente importante para ter sucesso na hora de resolver um problema. Percebe? Se você não fizer isso, você pode ter dificuldades.
É por isso que tipicamente o pessoal não gosta de eletromagnetismo, porque é onde a parte vetorial da física entra com tudo, né? Não tem como não tratar de vetores. E aí não dá, entendeu? Ou você trata vetorialmente as coisas, ou você se perde, ou você não consegue sair do lugar. Então é muito importante você prestar atenção no seu sistema de eixos, nas direções que você está definindo tudo. Tá? E vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma espira quadrada aqui, que tem uma corrente, né, que foi estabelecida para passar nela. Tá? O peso total dessa espira, o peso total dela, né, eu vou colocar representado aqui como se fosse um pezinho de massa M, tá? Mas não é que tem uma massa M de pendurada aí não, tá? Não precisa ter, né? Eu estou representando o peso total dos arozinhos, dos fios, com esse pezinho aí M, tá? E eu vou dizer que tem uma corrente I aqui nesse sentido, né? Passando, né? É a mesma corrente I. E o que eu vou dizer é que o campo magnético está aqui, ó, sobre toda a região da espira, mas não na parte de baixo. Né? Vamos colocar só na parte de cima e em parte desses fios na direção Y. Tá? Então, esses dois fios laterais aqui, eles estão dentro desse campo magnético que eu vou colocar rachurado aqui, ó. Essa região rachurada é a região de campo magnético B igual a B. Desculpe, vamos colocar um B só aqui. E vamos dizer o seguinte, que a direção Z, né, é essa, ó. Ele está apontando na direção menos Z, né? Ou seja, ele está entrando para dentro da folha. Né? Se a direção Z ali, ó, olha o meu Z, ele está apontando, saindo aqui da folha, o campo magnético aqui, ó, ele está entrando aqui na folha, tá? Por tudo. Está entrando aqui na folha. Tá? Entrando. Xzinho aqui são as peninhas da flecha, né? Do vetor. Para indicar a direção, aqui no versor, no caso. Tá? Muito bem, vamos calcular o campo magnético, portanto, sobre o fio. Vamos calcular em vermelho. Então, a força magnética vai ser igual ao quê? Volta lá na equação lá atrás. Vamos deixar o I para fora. Né? Vamos deixar o I para fora, que é uma corrente constante. E o dl, vetor B, tá? Em cada ponto. Olha, eu vou ter uma força, né? Fazendo a regra da mão direita, ó, dedo médio na direção da corrente, dedo indicador na direção do campo, né? E aí eu vejo que eu tenho uma força, vamos ver, tá para dentro, vamos ver se eu fiz besteira, corrente, isso. Vamos ver. Então, nesse caso, eu tenho uma força, né, para dentro aqui. Eu tenho uma força para dentro aqui, ao longo do X, né, devido ao campo, né, vai para cima. Vamos ver, não, vai para baixo, vamos indicar direito. Campo para dentro, corrente para baixo. Opa, sorry. Corrente para baixo. Corrente para baixo. O cara vai para fora aqui. Vamos ver. Corrente para cima, campo para dentro, vai para fora. Vai para fora. Tá? Então tá assim, ó. Mas eles cancelam, né? Um tá para a direita, outro tá para a esquerda, no máximo deforma um pouco os fios, tudo bem.
O campo de baixo não sofre força. Né? O fio de baixo não sofre força. E o fio de cima, se vocês colocarem a regra da mão direita, ó, sentido da corrente, campo para baixo, o seu indicador fica apontando para cima. Então tem uma força F aqui magnética para cima. Então, para todos os efeitos, a força magnética que não cancela, né, é o I, né, vezes o comprimento, então está sobre todo o comprimento, então vamos dizer que o tamanho aqui dessa espira é A, né? Então é I vezes A, vezes o campo B, e aponta na direção Y. Essa é a força. Tá? Calculei aí o módulo da força. Então, portanto, né, eu posso dizer que massa vezes G, vezes a gravidade, vezes a aceleração da gravidade, é igual a IAB. Isso daqui para equilibrar. Então, a hora que eu tiver exatamente a corrente I igual a mg sobre BA, eu equilibro do fio. Ele fica parado. A aceleração, no final das contas, é zero. Né? Se eu quisesse fazer a conta direitinho, eu ia fazer que mg, né, menos mg mais IAB é igual a massa vezes a aceleração na direção y. A aceleração na direção y é igual a zero quando a corrente for exatamente essa quantidade. Aí eu consigo equilibrar. Percebe que se eu passar mais corrente, vamos colocar a situação mais absurda, se eu passar mais corrente no fio, eu vou ter uma força magnética, né, maior. E se eu quiser calcular o trabalho, se a força magnética, né, se o módulo da força, vamos colocar assim, né, se I for maior do que I, vamos colocar I barra, vai, I barra, aqui ó, maior do que I barra, né, então, F magnético, vamos lá, vamos voltar aqui, então, F magnético é maior do que peso, do que a força-peso, tá? Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter minha espira subindo. E aí eu posso dizer que o trabalho, né, dessa diferença de força, né, o trabalho, né, vai ser força magnética menos peso, né, vezes a altura, né, e isso daqui é igual ao trabalho. Se massa tender a zero, né, praticamente não tiver massa, eu vou dizer que o trabalho vai ser só da força magnética, e isso daqui vai ser a força magnética vezes a altura que ele subir, né, porque ele vai subir na vertical, a gente já viu, só sobrou a força na vertical, que a gente calculou, vai ser IBA, né, volta um aqui, ó, IBA é a força magnética, vezes o H. Tá certo? E esse é o trabalho de verdade. Então, o trabalho, como o fio realmente se move, desloca de H, né? O trabalho W vai ser igual ao trabalho magnético aí, da força magnética. Considerando o peso igual a zero. Só para
Só para a gente não precisar ficar fazendo conta, ficar tirando menos MGH, tá? Aí você fala, mas ops, mas dw igual a f escalar dl, que é igual a qv vetor b, né? Vezes vdl, que é o quanto ele deslocou, vdt, não é igual a zero? Força magnética não realiza trabalho? Se força magnética não realiza trabalho, como que tem um trabalho aí? Ou melhor, se força magnética não realiza trabalho, quem realizou o trabalho? Trabalho, vírgula, quem o fez? Essa é a pergunta. E aí, pessoal? Vamos lá, Rodrigo, Matheus, Carlos. Alguém dá um chute. Quem que você acha que, se não foi a força magnética, quem que realizou o trabalho? Depois a gente explica as nossas contas. Você fala, pô, mas ele acabou de fazer a conta, hein? Hã? A corrente, de certa forma, você tá certo, mas tá vendo? A corrente tá lá, vezes o campo, né? Vezes o A, vezes o H, deu trabalho. Mas eu faço a força de Lorentz, né? E eu acabo chegando à conclusão que, pô, mas como assim? Força magnética não realiza trabalho. Por que que tem... Por que que eu consigo ver que a Espira andou? E se ela andou na direção vertical, realmente tem um trabalho. Que força que realmente está fazendo o trabalho? Quem está fazendo o trabalho? A sua questão... A sua resposta está praticamente certa. É a força elétrica. É a força elétrica. Que força elétrica? Vamos ver agora, vamos complicar. Que força elétrica? Como você tem o quê? Mas a gente não está falando de indução. A gente não está falando de indução, não tem campos variáveis. Tudo contínuo. Tudo contínuo. Não tem lá derivada do campo, no tempo, nada disso. Não tem variação de fluxo. Como que você explicaria? Você explicou certo. É uma força elétrica. Qual? Você deu duas partes da resposta correta. Você falou corrente e depois falou força elétrica. As duas estão conectadas. Então, você deu a resposta, mas não percebeu como conectá-las. Quem faz a corrente andar no fio? Não é a força elétrica? É o campo elétrico. E quem gera o campo elétrico para deslocar as cargas? Quem alimenta a corrente? Quem alimenta a corrente? A DDP. Muito bom, Carlos. A bateria. Então, o meu desenho... Tudo bem, eu fui sacana com vocês, vai. O meu desenho tinha que ser alguma coisa assim, ó. Né? A corrente vem aqui, sobe, daí vem aqui e desce aqui para a bateria, né? Vai e volta.
mais e menos. Essa daqui é a sua bateria que gera a sua DDP. Então, quem está obrigando as cargas a andarem no fio, quem obriga as cargas a andarem, é essa infeliz aqui, ó. É ela que está realizando o trabalho, é ela que paga o pato, entendeu? É ela que descarrega, entendeu? É ela que sofre. É ela que faz o trabalho, é ela que obriga os elétrons a andarem lá. Então a gente vai ver que é ela que é responsável para os caras andarem, né? Senão a gente ia frear, né, no final das contas, essas correntes. A gente meio que ia tentar dissipar essa corrente a hora que se tivesse andando, né, carga ali, não fosse supercondutor, a gente ia ter um problema, né? Mas você vai ver que, no final das contas, quem mantém a corrente no fio andando é a bateria. E é ela que é responsável por fazer com que a espira suba. É ela, na verdade, que realiza esse mesmo trabalho que a gente acabou de calcular, né? O trabalho que a gente acabou de calcular deu, vamos lá, deu, guardem, IBA vezes H. E a gente fez usando basicamente a força magnética. Vamos desprezar o peso. Usou a força magnética. Você falou, pô, mas você usou a força magnética e você calculou o trabalho. E está dizendo que esse é o trabalho realizado quando ela move. Eu vou provar para vocês que, de fato, esse trabalho quem realizou foi a bateria. E é exatamente esse valor. Igual ao da força magnética. Mas não foi a força magnética que o realizou. Quem o realizou foi a bateria. Vamos lá nos nossos últimos 30 minutos demonstrar isso, que é muito importante. Então vamos desenhar de novo o nosso fio. Vamos desenhar mais embaixo. Sorry. Vamos desenhar o fio mais embaixo aqui, né? Nosso fio que está sobre o campo magnético, etc. e tal. Tá? Então, conforme, né? Aqui vamos acompanhar uma cargazinha. Vamos pegar uma carga e vamos tentar acompanhar ela. Essa cargazinha, ela é obrigada a deslocar dentro do fio. Tá certo? Só que ela desloca dentro do fio, de fato, não com a velocidade v. Ela desloca com uma velocidade w, porque, na verdade, o movimento dessa carga, se a gente acompanhar ela, como o fio vai subindo, na verdade, a velocidade v, que a gente fez a conta, que é o tempo todo mantido a velocidade, né, e inclusive o módulo da velocidade da carga é v, né, mas ele não está apontando na direção horizontal. Ele está apontando nessa direção, né? Porque conforme o fio vai subindo, ela vai, a carguinha anda na direção dessa hipotenusa que eu desenhei. Então existe uma componente U de velocidade, que é essa velocidade com que o fio, né, deslocou para cima, né? Posso até fazer ele na situação onde ele já deslocou aí para cima, ó, ele veio parar aqui em cima, né? O nosso fio, né? E a carguinha foi deslocando, ó. Agora ela está aqui. Durante o percurso, né? Entre ela aí, desse ponto a esse ponto aqui, no final da flecha, ela, na verdade, foi deslocando e chegou lá em cima, né? Então chegou no final do fio aí, mas ela andou nessa diagonalzinha aí.
Então vamos fazer a conta. O campo magnético está entrando aqui, não pode esquecer. Ele está o tempo todo entrando na página. Tá? Então vamos fazer. Ó. Se o campo está para dentro, coloca o seu dedo indicador na direção da velocidade. Faz aí na tela. Indicador na direção da velocidade. O dedo médio, né, na direção do campo, que está para baixo. O seu polegar vai dizer que a força magnética, ó, perpendicular a esses dois vetores, tanto a da velocidade quanto ao cara que está entrando aí, está apontando aqui, ó. É essa força magnética, F magnético. Tá bom? E agora eu posso simplesmente dizer que essa força magnética tem duas componentes. Uma componente que está na vertical e uma componente na direção horizontal. A gente vai ver que a força na direção vertical é só fazer a conta, né? É Q vezes velocidade vezes o campo. Carga vezes o B vezes o W. Né? Então, isso daqui, ó, é QWB. Não é ômega, tá? É W. E essa daqui, se você fizer a conta, ó, carga, velocidade, U vezes o B. É esse cara aqui, ó. QUB. Tá? São as duas componentes dessa força. E essa força é a força magnética, que é o QV, o vetor V aí em vermelho, vezes o B. Mas suas componentes estão listadas aí. Então eu posso colocar aqui que a força na vertical é o quê? É o Q, né? Mas o Q é lambda vezes o W, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar de uma maneira diferente. É o Q vezes o A, né? Ele andou um comprimento A. Q vezes o A. O lambda vezes o A, desculpe. O lambda vezes o A, que é o quanto ele andou, isso daqui é a quantidade de carga que tem ali. Tá? É a carguinha que andou, né? Vezes o ômega, então isso daqui é o nosso Q. Vezes o ômega não, vezes o W, né? Vezes o B. Então o QWB, que é a nossa componente de força na vertical, pode ser escrito agora dessa forma: lambda A vezes W. Mas lambda vezes W, o que é lambda vezes W? Lembra que a gente viu que lambda vezes velocidade, né, era corrente, né? Então isso daqui é I. Isso daí, ó, que tá aí, vamos colocar igual aqui, ó. Droga. Igual a I, né? B vezes A. Vamos colocar uma setinha só aqui. Quem que é agora, pela mesma lógica, a força horizontal? Droga. Vou fazer em verde. A força horizontal. Da mesma maneira, né? Lambda vezes A, né? Isso daqui é igual a carga. Da mesma maneira. Vezes, agora é o U, né? Vezes o B. Então é a força vertical que eu acabei de escrever lá, a componente da força vertical, que a gente também calculou por Lorentz. QU vezes B. Está escrito ali. QU vezes B. Mas ele pode ser escrito como lambda A, né? Vezes B.
tá? Lambda A vezes U vezes B, tá? Então isso daqui, ó, é I, de novo, né? Eu posso pegar isso daqui, ó. E isso daqui é um outro, é um I, né? É um I. É um I também, se eu quiser, né? Um certo I', né? B vezes A. Ops, B vezes A. Também é. Também é. Isso aqui é um linha aqui, se eu quiser. Muito bom. Muito bom. Mas olha só. Vamos fazer a carga se movendo. A carga se move, né? Um certo comprimento dl, né? Com uma velocidade w num tempo dt, horizontalmente. E ela move-se um dl', né? Que é igual a u, que é igual a u vezes dt, tá? Eu posso dizer que horizontalmente ela anda a, né? Se eu integrar dl, e eu posso dizer que ela andou h, o dt, vertical. Verticalmente, né? Agora, quanto que é o trabalho da bateria? Vamos fazer o trabalho da bateria. O trabalho da bateria é a força horizontal, que mais para frente a gente pode mostrar tranquilamente que é o campo elétrico, né? É o campo elétrico vezes a carga que tem ali, né? Quem que está ali é o campo elétrico. Mas vamos chamar de força horizontal, né? Que a gente já tem a componente, vezes o dl, na horizontal, tá? Na horizontal. Porque a bateria só está fazendo força ali. Não estou falando da força vertical, né? É só o trabalho da bateria. O campo elétrico está o tempo todo ali, ao longo do fio. Isso daqui vai dar o quê? Bom, a força na horizontal, pega ali, ó. Tem o lambda, tem o A, tem o B. Tá certo? Eu vou deixar dentro da integral o U. Tá certo? E o dl na horizontal, né, seria o dt, né? Mas eu também posso colocar, né, o w, né, vezes o dt, que é o quanto ele andou na horizontal. Vamos colocar aqui, ó. Tá? Isso daqui, ó, é o dl na horizontal. Sorry. É o dl horizontal. Tá? E aqui, ó, é nada mais, nada menos, né, do que a força na horizontal. Tá certo? Então eu estou fazendo o trabalho. Agora, olha lá. Vamos continuar essa integral aqui, ó. Se eu fizer a conta e eu fizer o lambda vezes o w, né? Se eu pegar agora o lambda com o w, a gente concluiu que isso dava a corrente I, né? O A eu já tinha.
Vamos mudar, vamos voltar para o preto. O A eu já tinha, o B eu já tinha. E agora eu tenho a integral de U dt. Mas a integral de U dt é a velocidade na vertical vezes o tempo. Ou seja, nesse tempo, ele andou exatamente o h. I a b vezes h. Que é exatamente igual ao trabalho do que seria, entre aspas, o trabalho de uma força magnética. Se eu tivesse simplesmente calculado a força magnética sobre o fio, vezes a altura que ela deslocou. Percebe? É como se tivesse a força magnética gerado esse trabalho. Mas, na verdade, a gente acabou de demonstrar que quem gera esse trabalho é a componente da força na horizontal. Dá igualzinho, percebe? Aqui a gente usou a componente da força na horizontal e o deslocamento na horizontal. Aqui a gente usou simplesmente a força como se fosse na vertical, né? A força instantânea no fio, como se estivesse no bloco que está na vertical, né? A gente sabe que está na vertical. E o deslocamento na vertical. E chegou a esse resultado. E chegou a esse mesmo resultado. Então percebe que o trabalho erroneamente atribuído à força magnética é, na verdade, o trabalho da bateria. Né? Então, o trabalho é realizado pela bateria e erroneamente atribuído à força magnética. Tá? Mas você fala o seguinte, mas peraí, professor. E aonde entra a força magnética, né? O fio não iria subir se eu passasse corrente numa espira e não tivesse campo magnético. Se não tivesse campo magnético e não tivesse força magnética, o bicho não subia. Fato. Mas, na verdade, a força magnética, de fato, é uma resposta à tentativa de passar corrente, de fazer com que carga se movimente na presença de um campo magnético. Aí você acaba gerando esse resultado, né? Essa reação as cargas tentarem se movimentar na presença do campo magnético é exatamente aparecer uma força sobre as cargas. Né? E a força sobre as cargas acaba fazendo com que o fio suba. Né? Mas não é essa força que realizou o trabalho para fazer o movimento vertical. Quem realizou o trabalho para fazer o movimento vertical, o agente que fez isso, o agente externo que fez isso, foi o campo elétrico que tentou fazer as cargas, ou que empurrou as cargas através do fio. Quem fez isso foi a bateria. O análogo, né? O análogo mecânico a isso, para entender fácil isso, é um plano inclinado. Imagina um plano inclinado. Imagina um plano inclinado. Imagina um bloquinho. Tá? Você sabe que a força normal tá aqui, né? Agora, você sabe que se você aplicar uma força externa aqui, ó, F externa, né? E empurrar, percebe que a sua força externa está na direção de mandar o bloquinho na direção X, vamos colocar XY aqui, ó. XY.
tá? A sua força externa está tentando mandar o bloquinho para a direção X, mas o que realmente ocorre com o bloquinho é um movimento, o único movimento que ele faz é DL aqui. Ele anda na direção DL. E perceba que o DL, o movimento, é sempre perpendicular à direção da força normal. Então, a força normal não realiza trabalho, né? Então, a normal não realiza trabalho, pois está perpendicular a DL. Se eu quiser calcular, né, integral de normal escalar DL, vai dar zero. Como a força magnética. Então a normal é uma reação ao fato de eu tentar empurrar o bloco contra. É claro que aí tem a força-peso, mas de novo, eu estou dizendo que o peso é nulo quase, vai? Né? Vamos dizer aqui, ó, peso tendendo a zero. Um bloquinho bem levinho, né? Feito de um material muito resistente, mas muito leve. Ele não vai entrar dentro do plano inclinado, obviamente, né? Mas vai aparecer uma reação. Quanto mais eu apertar a força externa, que no caso é quanto mais corrente a bateria tentava fazer passar no fio, maior é a magnitude da resposta da força magnética. Aqui também, maior é a magnitude da sua normal, tá? E como resultante vai ter uma componente de forças e o bloquinho, no final das contas, ele vai acabar deslizando, né, na direção vertical. Percebe? A componente da força normal cancela com a componente da força externa, nesse meu exemplo aqui de reação à força externa. Você pode imaginar que a força magnética seria o equivalente de uma reação a uma força externa, que seria dado por quem? Pela bateria, pela DDP, pela diferença de potencial proporcionada pela bateria. Maravilha, pessoal? Importante isso, tá? Bom, eu acho que a gente pode ficar por aqui. Na aula que vem, a gente fala sobre densidade de corrente em superfície. Isso vai ser importante, porque a gente vai ver que também vai existir uma descontinuidade de campo magnético quando existir densidades de corrente em superfície. Depois a gente vai encontrar a densidade de corrente, no caso volumétrico, e isso vai nos dar o equivalente a uma equação da continuidade, né? Mostrando que a densidade de carga variando no tempo tem que ser igual ao divergente, a gente vai fazer isso com cuidado, ao divergente da densidade de corrente. Se tem uma corrente fluindo para alguma direção, eu tenho que estar variando de alguma forma a densidade de corrente no tempo, né? E aí a gente vai ver no caso de densidade constante, não varia a densidade de carga no tempo, que é o tempo todo reposta, né? Por exemplo, pela bateria. Então, a variação da densidade de corrente é zero, a variação da densidade de corrente também vai ser zero. É o nosso caso de magnetostática, né? Lá na frente, no capítulo 6 e 7, a gente vai, principalmente no capítulo 7, a gente vai tratar quando não é mais estático, é dinâmico. Finalmente, a gente vai fazer jus à palavra eletrodinâmica, né? A gente vai ter o termo dinâmico da expressão, que vai complementar uma das nossas equações de Maxwell lá no finalzinho. Mas isso é tema para a aula que vem. A gente encerra por hoje por aqui, tá bom? Vou encerrar a gravação. Se tiverem dúvidas, algum comentário, a gente pode fazer fora da gravação, tá bom?